Olá, jovens! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje vamos falar aí sobre temperatura. Temperatura que é uma grandeza física extremamente comum, muito próxima da gente, todos os dias a gente percebe ela. Bom, percebe no sentido de tá fazendo frio, tá fazendo calor e assim por diante. Então, temperatura, fisicamente dizendo, está associada aí à medição da energia que um determinado corpo vai conseguir armazenar. E aí, a partir dessa temperatura, dessa energia, nós conseguimos aí ter relações, ter informações de temperatura de modo geral. Agora, as temperaturas elas vão estar associadas aí a um referencial. Esse referencial é chamado de zero absoluto. Por quê? Todas as grandezas praticamente precisam ter um referencial para a gente conseguir falar aí quanto que está a nossa temperatura. Então, por exemplo, se a gente tem uma temperatura de 36 graus, significa que ele está referenciando algum outro valor. Então, por exemplo, seria o 0 graus, que é a temperatura de congelamento da água, 0 graus Celsius. De modo geral, inclusive o 0 graus Celsius ele possui uma outra referência, que é esse nosso zero absoluto. Na pressão, por exemplo, a mesma coisa aconteceu, onde a pressão, a referência era o vácuo, a menor pressão possível a ser encontrada. No caso do zero absoluto, ele vai ter uma lógica, ele vai representar uma ideia física muito mais completa, no sentido de que se uma determinada molécula chega nesse zero absoluto, significa então que essa molécula não vai apresentar mais nenhuma energia cinética. Ou seja, essa nossa, esse nosso material, essa nossa molécula, ele simplesmente não vai vibrar. Então, se ele não tem energia, ela não vibra, ela está parada, está em repouso total. Bom, a partir da terceira lei da termodinâmica, nós temos a informação de que esse estado ele é intangível, ou seja, não é possível a gente chegar a encontrar aí o zero absoluto. Bom, além disso, todas as nossas medidas, né, vão usar esse zero absoluto como um valor padrão, um valor de referência. E aí eu mostro para vocês algumas dessas grandezas, as principais praticamente. Graus Celsius, que é o que a maioria dos países utilizam, o grau Fahrenheit, que alguns poucos países utilizam, e o Kelvin. Perceba que Kelvin não tem graus, tá? E novamente, olha só, o zero Kelvin, ele representa então o nosso zero absoluto, ou seja, não teria aí a possibilidade de ter uma temperatura menor do que zero Kelvin. Já no caso aí a gente consegue fazer uma sintonia, fazer a medição, fazer uma comparação entre essas grandezas de forma fácil. Isso daqui é uma regra de 3 extremamente simples, tá? Bom, além disso, o que a gente tem mais de temperatura? Olha só, se eu estou falando que temperatura está envolvendo aí energia e energia cinética, então, se por um acaso eu tenho um corpo que está com uma determinada energia, eu tenho um segundo corpo que tem uma energia diferente, vai existir aí um movimento de energia de um corpo para o outro. Ou seja, esse processo de movimento de temperatura, nesse caso, vai estar associado aí a calor, que é o que a gente usa para identificar esse movimento que acontece. Bom, o calor especificamente pode ser dado em 3 formatos distintos, que também a gente chama de condução térmica, esse calor. Olha, 3 formatos que são condução, convecção e radiação.
muito simples de percebê-los. Olha só. Condução térmica, né? Ela vai estar associada aí a essa ideia de fazer com que a energia de um corpo seja transmitida para outro corpo, desde que exista alguma coisa aqui no meio que vai deixar com que essa energia passe. Então, no caso da condução, esse meio, esse material que vai estar entre esses dois corpos, representa um caminho direto. Por exemplo, um fio que vai estar ligando fisicamente esses dois corpos. Então, a gente calcula a transmissão de energia, o calor que acontece, o movimento, a partir desse cálculo aqui. Onde, percebam, a gente tem uma constante K, que vai indicar a condutividade térmica do material. Depende também da área de contato, né? Além disso, da diferença da temperatura. E, por fim, a distância, o comprimento de separação desses dois corpos. Então, todos esses parâmetros são importantes para a gente calcular aí a condução que acontece entre esses dois corpos. O segundo está associado à convecção, que também vai fazer aí esse processo de transferir energia de um corpo para o outro. Só que, enquanto o primeiro, a condução, ela era microscópica, a convecção ela é um movimento macroscópico. A gente consegue ver aí baseado em regiões que são mais quentes e mais frias. Lembra lá aquela ideia que todo mundo fala: ah, o que é mais frio desce e o mais quente sobe. Não é basicamente simplesmente sobe ou desce. Na verdade, esse movimento vai estar associado aí à pressão. Então, a pressão vai auxiliar, vai criar esse movimento aí dessas regiões quentes e frias. E, por fim, aliás, esse cálculo da convecção, ele é calculado dessa forma aqui. Novamente, temos um coeficiente aqui, H, uma área, que também é onde está tendo esse contato, né? E a diferença da temperatura aí entre esses dois pontos, entre esses dois corpos. E por fim, a radiação, que ela depende aí de vários parâmetros: cores, temperaturas, formato, tudo praticamente emite radiação. Então, você vai sentir o calor aí dos corpos através da radiação também. Bom, no caso da radiação, é muito comum a gente perceber, a gente observar essa energia através de detectores infravermelhos. Por exemplo, câmeras que são amplamente aí utilizadas para fazer essa medição. Bom, no caso da radiação, como é que a gente calcula também o calor, o fluxo térmico? Existe uma constante de radiação, existe uma área aí que é associada aí à superfície que é irradiada e também existe uma diferença da temperatura. Bom, de modo geral, eu gostaria de simplificar todas essas três formatos, todos esses três cálculos de calor para vocês, basicamente para perceber aí uma característica muito comum. Olha só, o nosso fluxo térmico, eu posso falar que existe um determinado corpo com uma temperatura T1, existe um segundo corpo com uma temperatura T2 e já que vai haver essa transferência de energia, então a gente pode falar que o nosso fluxo ele vai estar associado aí à diferença da temperatura, como a gente viu em todos os casos anteriores, e a gente também tem uma resistência térmica, uma resistência aí que o material que está entre esses dois corpos vai criar para resistir, para que a temperatura simplesmente não flua de uma vez só. Então, existe aí essa resistência. E percebam que isso está associado aí àquilo que a gente já viu em outras matérias, por exemplo, sistemas elétricos.
Por quê? Nós temos uma determinada tensão em um ponto, existe uma outra tensão em outro ponto. Bom, se existe aí a diferença de potencial nesses dois pontos e existe uma resistência, existe algum fio, por exemplo, conectando esses dois materiais, então vai aparecer a corrente que vai fazer essa transferência de energia elétrica. E, por fim, olha só, vazão também está associada a esse calor. Por quê? Olha só, eu posso falar que a vazão depende da pressão. Se eu tenho um determinado local com maior pressão e um outro local com menor pressão, então o fluido vai tender a fazer o movimento do local onde ele tem maior pressão em direção ao local com menor pressão. E aí, novamente, vamos ver aí uma resistência para que a vazão simplesmente não flua de uma vez só. Essa resistência pode ser aí a partir de uma tubulação, pode estar associada à viscosidade do nosso material e assim por diante. Ou seja, para facilitar, é comum aí a gente pegar todas essas grandezas e de repente transformar para um sinal elétrico, que é o que a gente mais estuda aí à medida por todo o curso de automação e cursos afins. Então, existe essa prática, tá? Bom, mas não é só isso que eu queria mostrar. Não é só isso que a gente tem aí para temperatura. Existe uma outra informação que também é muito importante, que é a ideia de expansão térmica. Bom, qual que é a ideia da expansão térmica? Expansão térmica vai estar associada aí à ideia de, olha, algum material meu vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho ou vai reduzir o seu tamanho. E a expansão térmica, ela pode estar associada a uma expansão linear, ou seja, ele vai expandir somente em uma dimensão, em uma área, ou seja, duas dimensões, ou um volume, que ele vai expandir em três dimensões diferentes, três direções diferentes. Bom, qual que é a diferença aí desses cálculos, dessas equações? Sendo que todas elas aqui estão fazendo a mesma coisa praticamente. Só muda aí esse nosso alfa, beta, gama e a grandeza aqui de expansão. Bom, basicamente a gente vai ter que analisar quantas dimensões que vão ser relevantes para a gente aí para fazer esse cálculo da dilatação. Então, um exemplo super comum, super normal aí no nosso dia a dia, que é, por exemplo, temos aqui uma lata que a gente quer abrir e a tampa simplesmente não solta. Olha, isso daqui ele tem um volume. Se a gente por um acaso aumentasse a temperatura desse material, ele vai expandir. Só que como a altura dele aqui é tão pequena, significa então que essa dimensão para a gente seria irrelevante. Já no caso da área, a área aqui onde tem esse contato com a tampa, ela tem uma quantidade aí relevante de informações para esse nosso caso. Então, se a gente esquenta a tampa, esquenta assim, pouca coisa, a gente vai ter uma facilidade para abrir a maioria dos potes aí. Ou seja, qual que é a equação que a gente utilizaria nesse caso? A equação seria de área, porque a área que será a grandeza importante, a quantidade de dimensões importantes aqui neste caso. Tranquilo? Hoje foi só aí as informações gerais de temperatura. Na próxima aula nós vamos aí estudar os instrumentos. Beleza? Salve, gente!